Todos nós precisamos de um líder para nos mostrar o caminho? As empresas que têm apenas chefes, que são gestores, que usam a autoridade de forma incisiva para fazer com que as metas sejam cumpridas, eles estão, na verdade, afastando a empresa do seu melhor resultado? O Mesa de Negócios recebe hoje Oscar Motomura, fundador do Amana Key, um centro de excelência sediado em São Paulo que desenvolve e ensina teorias e técnicas sobre gestão e liderança. Convidamos também 3 empresários para fazer esta entrevista comigo aí, colocando aqui suas dúvidas, medos, dificuldades, curiosidades sobre o papel do líder dentro das organizações. Oscar, eu já vou te colocar aqui uma pergunta do Adriano, que participou conosco pelo Twitter, e ele quer saber de você como é que deve ser o perfil do líder na geração Y. Existe essa pergunta que, num certo sentido, coloca todas as pessoas da geração Y como se fossem iguais. Mas nós fomos jovens também, né? Fomos de uma geração que desafiou a antiga geração. Vamos localizar aqui, para quem não sabe, geração Y é quem tem hoje até 32? Mais ou menos isso, né? Por aí. Até 32 anos. Isso. Então, na verdade, nós estamos falando de gerações. Agora, dentro de cada geração, você tem também uma curva normal de distribuição. Existem pessoas extremamente independentes, líderes naquilo que fazem, mas também tem aquelas pessoas que têm pressa de subir, não são tão razoáveis na sua forma de entrar no mundo com o que sonharam, num certo sentido. Mas existe, em suma, quero dizer que na geração Y também as pessoas variam de A a Z. E nesse sentido, essa diversidade, mais uma vez, é um enorme desafio para os líderes. Ou seja, não adianta catalogar as pessoas pela geração a que elas pertencem, então não. E, na verdade, nós temos que falar de como é que eu consigo orquestrar a evolução das diversas gerações que eu tenho na organização. E também das diversas tipologias humanas que contém em cada geração. O que torna o desafio, obviamente, cada vez mais complexo. Novas tecnologias, bota complexo nisso, Oscar. Complexidade aí. Agora, olha só, nós temos hoje muito comum de nós olharmos para as organizações em função dos jovens, da geração Y, por exemplo, estarem bastante antenados com mudanças, terem menos medo de inovar, porque têm menos a perder, às vezes estão iniciando carreira, e eles assumem a liderança facilmente de departamentos que tem pessoas aí com 50 anos, com até quase 60 anos de vida, e aí o conflito é quase inevitável, né? É mais ou menos ainda dentro da pergunta que foi colocada aqui no Twitter pelo Adriano, como que uma liderança muito jovem consegue a cooperação das pessoas que estão valorizando por serem de uma geração diferente, por terem um passado diferente e por terem desejos diferentes, como é que ele consegue emplacar um ritmo de liderança para obter um bom resultado? Agora, alguns minutos atrás eu disse que um líder fundamentalmente precisa ser uma pessoa que entenda de gente. Então, essa nova geração também não basta entender de tecnologia, precisa entender de gente, porque ele vai estar liderando pessoas das mais diferentes gerações. Isso está acontecendo hoje. Então, não basta a sua fluência nas novas tecnologias ou no lidar com as coisas novas que estão surgindo hoje. É fundamental que ele tenha sido treinado profundamente na liderança de pessoas. É aí que, se isso não ocorreu, os problemas estão aí. Vão acontecer mesmo. E sim, com muita certeza. Vidigal, sua pergunta. Eu acho isso que o Oscar falou muito interessante, muito pertinente, que tem uma definição, me parece que líder é quem tem seguidores, não é isso? E isso está ligado muito à credibilidade que esse líder tem que ter. E há um paradoxo, as pessoas, então, o líder precisa de conhecer de pessoas e, ao mesmo tempo, toda essa geração Y da qual nós estamos falando aí, ela está muito ligada a textos técnicos, acadêmicos e tecnológicos, deixando sempre essa pessoa de lado. Como é que você está lidando com isso? Como é que as empresas estão lidando com isso? Na verdade, é uma questão de preparação das pessoas. E todos nós passamos por situações em que nós fomos especialistas, fomos pessoas operacionais, muito competentes, e em função dessa competência fomos galgados a um posto de liderança. Mas muitos de nós não fomos preparados para essa transição. E aí que está o erro clássico, que ocorria no passado e continua acontecendo hoje. A gente não está preparando as pessoas para esses desafios novos, principalmente na área humana. E na área humana eu classifico, inclusive, as questões culturais, por exemplo. Não é? Mas é aí que está o X da questão.
nós estamos ainda não investindo o suficiente na preparação de pessoas para assumir postos de liderança. Entram como amadores. E é aí que até a pessoa aprender pela prática, apanhando, errando, é um sacrifício enorme para todos os envolvidos, inclusive para a organização. E eu ainda vejo muitos gestores querendo as pessoas prontas. É. E aí é o primeiro erro, cortam. Exatamente. Falta paciência para fazer essa lapidação da pessoa. E a gente precisa pensar também no papel das universidades, né? Até que ponto as universidades estão dando uma educação 360 graus para os jovens, incluindo a área política, a área humana, para que essas pessoas tenham essa formação mais redonda e consigam servir as organizações da melhor forma possível. Flexível e aprendendo sempre. Saulo? Eu acho que vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente está querendo fazer. De forma bem clara e objetiva. Na sua larga experiência, você conhece líderes no Brasil inteiro, como que você definiria um líder? Quais são as qualidades, os adjetivos que você poderia enumerar para a gente para que um líder tivesse sucesso? Na verdade, assim, quanto mais eu conheço líderes excepcionais, mais eu sinto que não há uma receita. E, no entanto, universalmente as pessoas buscam uma receita de uma pessoa com qualidades ideais que fariam dessa pessoa um líder. Como é que eu reconheço um bom líder? Pela sabedoria que só aparece no longo prazo, ao ver a evolução da organização. Então, o situacional não chega a ser assim tão significativo, quer dizer, aquele desempenho em um momento robusto, um momento de conflito, não é tão importante para analisar o desempenho de um líder, não. Na verdade, o curto prazo é ilusão. É no longo prazo que a gente vê essa trajetória que foi fundamentada por uma pessoa sábia e que foi construindo algo de grande valor para não só os acionistas, mas para a sociedade como um todo. E por falar em sociedade, eu tenho aqui uma pergunta que casa com isso que nós estamos falando aqui. É do Tuca, também pelo Twitter. Quer saber de você como é que você avalia o papel do terceiro setor e as lideranças que ele tem no desenvolvimento e na construção do Brasil? Eu acho fantástico, né, o papel das ONGs, principalmente, né, e do terceiro setor. Porém, é fundamental também que o terceiro setor se integre aos dois outros setores, porque querer resolver sozinho não vai dar. E, na verdade, eles estarão a serviço da sociedade como um todo, na medida que consigam ser muito eficazes no contato e no diálogo com o governo, em contato com as empresas e ter estratégias muito eficazes que consigam fazer com que as mudanças necessárias aconteçam. Quer dizer, ponte vai ter que ser feita, não tem jeito. Sem dúvida. E a eficácia do terceiro setor deve ser medida também pelas mudanças que consegue fazer acontecer na sociedade como um todo, inclusive nos dois outros setores. Ok, Vidigal, mais uma questão? Oscar, eu gostaria de voltar um pouquinho na questão que a Inácia falou, que o resultado do líder não é medido no curto prazo, eu concordo. Mas ele é assim situacional, não? Ou seja, o líder tem um estilo de liderança dependendo da situação. Se é uma emergência, se é um combate a um incêndio, ele vai fazer aquilo num determinado sentido. Se é o desenvolvimento de um projeto, ele vai usar outras ferramentas, persuasão, convencimento. No outro, é mesmo uma coisa positiva, não é isso? Sim, na verdade, toda a questão da liderança situacional mostra o bom senso que é uma forma de lidar diferente com as questões diferentes que aparecem. Porém, não podemos esquecer as tendências que estão dentro do próprio líder. Por exemplo, um líder autocrata também vai ser situacional, mas ele sempre tenderá à autocracia do que um líder mais aberto e mais democrático, digamos assim, embora situacional. Não é só a situacional que define, mas alguma coisa mais profunda na própria formação do próprio líder. Ângela? Oscar, é o seguinte, completando o Saulo aqui, ele perguntou sobre as qualidades, eu gostaria de fazer uma pergunta oposta. Todo ser humano tem defeito. Quais os maiores defeitos que pesam nos líderes? Eu acho que talvez seja a falta de envolvimento genuíno, né? E existe muita dedicação de muitos líderes para certas causas, né, digamos assim. E algumas dessas causas não são tão nobres, como, por exemplo, simplesmente crescer por crescer.
Agora, envolvimento, num sentido mais amplo, é você se importar com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Importar-se com o que acontece na sociedade. Importar-se com o que acontece no planeta. Então, essa quase alienação, né? Achar que todas essas questões que estão aí não tem nada a ver com ele, talvez seja o maior defeito. Eu não diria nem o maior defeito do líder, é aquilo que o faz não líder. Talvez seja essa falta de envolvimento que defina. Por outro lado, o autoenvolvimento com tudo que está ao seu redor é o que define o líder. Engajamento? Engajamento. Ok. Pense em novas perguntas para o próximo bloco, porque esse debate ainda continua por mais um bloco apenas.